Cara, assim, o torcedor, ele vai ser zoado pela pataquada que o time fez e todo time já foi goleado, todo mundo vai viver isso, ou já viveu isso. É constrangedor, assim como, né, a atuação do Botafogo, o torcedor passar por isso, mas tudo bem, é da bola, vai acontecer, já aconteceu e vai acontecer. Só que eu sei que Daniel, Bruno Print estão revoltados com esse resultado, com essa eliminação. Um papelão ser eliminado pro Cienciano no jogo de ida, cara. É inacreditável, Bruno. Cara, eu tô assim... o que você acabou de falar, inacreditável. Pô, agora arrumando confusão lá, não sei o que tá acontecendo lá no vestiário, os jogadores do Botafogo lá. Tinha que ter essa vontade aí dentro de campo, né? Agora brigar do lado de fora. Tinha que ter essa vontade toda dentro de campo. É vergonhoso, é vexatório, é algo assim inadmissível o Botafogo, com a grandeza que o Botafogo tem, com os jogadores que o Botafogo tem, né? A folha salarial do Botafogo, a diferença que é pro Cienciano. Você tomar uma goleada e o pior de tudo, né? Como eu falei, é você saber que 6-1 ficou barato pelo que foi o jogo. Ficou barato, o Botafogo poderia ter tomado 9, 10, 11, poderia ter tomado uma goleada ainda mais histórica do que essa que tomou. E você não vê nenhuma reação de nenhum jogador do Botafogo dentro de campo. Vontade, né, querer mudar esse quadro aí. E vamos ser bem sinceros, cara, você mudar um placar desse, de 6-1, de 4-0 já tava complicado, 5-1 tava bem complicado ainda, mas 6 pior ainda. O Botafogo tem que entrar dentro de campo sabendo que precisa fazer 5 gols de diferença para levar a partida para os pênaltis. Eu acho, não vou dizer impossível dentro do futebol, mas pelo que o Botafogo vem se desempenhando nos últimos jogos, se a gente for olhar números, né, o Botafogo estava invicto desde que voltou da Copa do Mundo, né, desde que acabou a Copa do Mundo, o Botafogo estava invicto, mas você vê que o Botafogo não estava jogando bem. O Botafogo não estava jogando bem. E vou ser sincero para vocês, né? O Lucas até deu a opinião dele em relação ao Franklin, mas não sei, sinceramente, pelo que a gente acompanha, no Botafogo, o Franklin nunca foi uma unanimidade. A gente sabe que o Franklin ele, foi pro Botafogo, né? Pelo John Textor que bancou a ida do Frank Carvalho para o Botafogo. E, sinceramente, pode até ser por falta de opção. Sim, segurar o Frank Carvalho, porque ele é muito contestado e a questão de que ele é muito cabeça dura também em alguns aspectos, né? E nunca aceita opinião dos outros. Sempre ele tá o correto e você tá errado. Então, assim, não garanto, sinceramente, que o Frank Carvalho permaneça no Botafogo. Não tem como garantir emprego de treinador nenhum no Brasil, a verdade já estava meio complicado, mesmo com os resultados, números, né? Vamos dizer assim, que não estava ruim, apenas 3 derrotas, né? Que ele tinha 10 vitórias e 6 empates, mas você vê que era jogos que muitas vezes o Botafogo venceu na Bacia das Almas, né? Não jogou muito bem. Mas algum treinador, desculpa a pergunta, mas eu tenho que fazer, mas algum treinador vai fazer o time jogar muita bola? Hoje o Botafogo está a 3 pontos do G5. A gente tem que avaliar também o Botafogo pelo que ele é. Pelos jogadores, pelo banco de reservas quando o time está completo. Eu acho que a gente ainda tem um imaginário, né, um rescaldo de 2024. Não tô querendo implicar, mas e também não tô querendo fazer defesa aqui do Franklin Carvalho, meu Deus, grande treinador. Não é isso, não é sobre isso. Mas às vezes você arranca um treinador por conta de uma derrota na altitude, que teve a interferência da arbitragem no segundo gol, que teve um frango do goleiro, né? Assim, casos dentro da partida, não foi uma goleada em que o Cienciano deu um show de bola. Teve o erro no primeiro gol do time, teve o assalto no segundo gol que a arbitragem não anulou o gol e um frangaço que aí o treinador não vai entrar na equação do Alisson, aí 3-0, a confiança do outro time aumenta, o Botafogo moralmente derreteu, acabou, ficou ali um bando de seres humanos perdidos, desalmados, e o Botafogo toma uma goleada, é vergonhoso pra história, mas daí a você arrancar um treinador, repito, a 3 pontos do G5, você tem que olhar também que tem 8 pontos de diferença pro Z4, não que eu ache que esse Botafogo seja um time pra brigar pra não cair, mas numa dessas aí, tu dá o tiro errado no mercado da bola, que tá difícil arrumar treinador competente e que conheça o Botafogo, também isso é um ponto a ser considerado, porque ele conhece o Botafogo de ter trabalhado com o Arthur Jorge em 2024, é complexo, é no mínimo complexo tomar essa decisão baseado nessa goleada. Sim, mas na minha concepção não é somente pela essa goleada, porque o Frank Carvalho não conseguiu ainda fazer o Botafogo jogar a bola. Se a gente for analisar o trabalho que foi feito pelo Ancelotinho, né? O David Ancelotti, cara. O David Ancelotti conseguiu dar uma cara a esse time e não era esse time de hoje. Tá mais fortalecido. O Botafogo com o Ancelotti era mais fraco do que esse elenco que tem o Frank Carvalho, e ele conseguiu dar uma cara, tanto que terminou a competição, o ano de 2025, 10 jogos sem perder. 10 jogos sem perder. Foram 5 vitórias e 5 empates. Exatamente, 10 jogos sem perder e com, vamos lá,
14 desfalques em um jogo, 12 desfalques em outro, 13 no outro, 14 no outro. Ele não conseguia ter um time completo, né? Um elenco completo. Muitas vezes precisou botar 7 ou 8 jogadores da sub-20 para completar o elenco, para formar o elenco, para entrar em campo, e conseguiu dar uma cara ao Botafogo, coisa que o Frank Carvalho até agora não está conseguindo. E o pior de tudo, se você for analisar o contexto, né? A gente tem que analisar o contexto. O Ancelotti, né? O David Ancelotti não teve o período de treinamento que o Franklin está tendo. Pô, teve um período... Franklin teve uma Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo inteira, uma intertemporada, e agora teve mais 2 semanas. O Botafogo teve 2 semanas até o jogo contra o Fluminense. Eu entendo tudo que você tá falando, mas agora não conseguiu, pergunta. Não conseguiu dar uma cara nesse time. Pode chegar um treinador, e eu quero um nome pra além de derrubar o Franklin, pra fazer o Botafogo jogar muito mais bola do que joga? Eu não digo jogar muito... Você falar isso é difícil porque é um contexto geral, mas... É isso que eu tô falando, a complexidade de você interromper um trabalho. Mas o que eu falo, a questão dele é que ele não tá dando uma continuidade no próprio trabalho dele. Porque quando ele consegue encaixar um time... Ele troca. No mas próximo jogo ele já não tem. Esse é o problema também. Já não tem mais o... Não é um problema exclusivo do Botafogo. Perfeito. Não é uma exclusividade do Botafogo, a gente sabe que... Sim, mas qual time que você vê 3 jogos seguidos, 3 formações diferentes? Cara, quase todos. O Palmeiras troca. O Flamengo você vê isso? O Flamengo troca. Não, você vê o Flamengo jogar hoje com um time e no outro jogo jogar com 3, 4 mudanças. Um dos maiores debates na torcida do Flamengo é Emerson Royal ou Varela. Não, mas aí é um ou outro. Ué, mas aí pra escalar é um ou outro. Não, eu tô querendo dizer 4. Com 40? Não, olha só. Não, você não entendeu o que eu tô falando. O que eu tô querendo dizer, você bota 11 hoje. Não, no próximo jogo você faz 4 mudanças. Não, eu citei mas aí... 4 mudanças. Não é contusões. Controle de carga, suspensões. Como que controle de carga se você ficou 2 meses parado, Tudo bem, mas para além disso, existem várias dúvidas. Eu citei um problema. Pessoal, a realidade é que dentro do contexto do futebol brasileiro, nenhum clube no Brasil ainda, principalmente Palmeiras e Flamengo, que são os 2 melhores elencos da América do Sul e do futebol brasileiro, consequentemente, mas nem mesmo eles 2 têm elenco para sustentarem 3 competições. A prova disso é que o Flamengo já foi eliminado da Copa do Brasil. Ninguém ganha a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Exatamente. Mas o Botafogo já tá o Palmeiras pode ganhar, Brasil, mas até que ele ganhe, ninguém ganha. Realidade, mas também ninguém ganha. Ninguém tem time pra jogar as 3 competições. O Botafogo já não tá mais nas 3 competições. E tudo bem, é isso que eu tô falando. Mas se você estica a corda jogando as 3, é óbvio que você vai cair de produção em alguma. E eu acho que você caiu de produção quando cai pra Chapecoense, poderia ter dado um gás maior na altitude. Mas o futebol, cara, ele é isso aí. Você vai na altitude e passa vergonha. Vários times já passaram vergonha. Eu não tô aqui passando pano, mas eu acho que é precipitado você encerrar um trabalho por conta de um jogo que tem um contexto da altitude, da arbitragem, do frango do goleiro, que o Botafogo já viveu esse problema de falhas frequentes do goleiro que atrapalharam o próprio Franklin, né? Que inclusive, aí sim ele tem muita culpa, né? Ele que traz de volta o Neto e o Botafogo passa... Não, tá tudo bem, que eu tô mas aí, quem é que tem quem é que tem um trabalho angelical assim no Brasil? Não, sim, o Leonardo Jardim tá à frente do Flamengo, pressionado. O Abel Ferreira, nota oficial da Mancha Verde, Abel Ferreira, que mudou o Palmeiras de patamar. Ali é loucura. Não é loucura. O futebol brasileiro é uma loucura. Eu acho que na primeira sequência ruim no Campeonato Brasileiro, que tem que ser a prioridade máxima do Botafogo e agora é o que sobrou, essa que é a verdade, acho que uma sequência ruim pode sim descontinuar o trabalho do Franklin. Tem muitos poréns que tiram o Franklin Carvalho da jogada, mas também o mantém também, né? Se a gente pensar no contexto todo e na turbulência que o Botafogo estava vivendo no fim da era SAF do John Textor, né? A gente vê que o Franklin Carvalho ainda conseguiu segurar as rédeas da situação e manter o Botafogo na primeira página da tabela do Campeonato Brasileiro. Sim. E os pontos negativos, a teimosia dele, como você bem citou, de ter reintegrado o goleiro Neto, de ter trocado de goleiros ali, aquela síndrome do outrismo, né? O cara tá muito ruim aqui, vamos escolher outro. Outro é pior ainda, vamos escolher o terceiro. O terceiro é pior ainda, volta pro primeiro, né? Mas isso parte também de uma falha de uma formação de elenco que veio lá do ano passado também, né? Pode discordar de mim à vontade, mas vamos lá. Alex Telles, Montoro, Danilo e vou considerar com muita boa vontade o Arthur Cabral. São peças importantes que permaneceram. O resto, o Botafogo, depois dessa transição Textor-GDA, tá sobrevivendo de achados e o que deu pra arrumar no mercado. Que o Justino é um baita achado. alguns jogadores subindo também da base. Não, então, quando eu falo achado, é achado na base. É você dar sequência. O Justino é um achado. Você dá confiança pra um garoto que é bom. O Ferrarese, gente, não é um primor de zagueiro, mas tá jogando muito bem. É um achado. Você foi buscar no mercado, assim, é o que tem pra mim, vem pra cá. E tá dando certo. É um bom jogador. O Vitinho, são 5 jogadores. O resto é se virar com o que tem, cara. Sim. Então não adianta ir na loucura. Não, vou trocar o treinador aqui, o time vai dar um show todo jogo, vai ganhar uma sequência de 6 jogos. O Botafogo não vai ganhar essa temporada uma sequência de 6 jogos. Esquece. Não é a realidade. Agora, pode muito bem ir lá em Minas ganhar do Cruzeiro, pode eventualmente ganhar um clássico porque é uma camisa pesada e tem bons jogadores. Só que eu acho que tá condizente estar a 3 pontos do G5 com o elenco que tem, acho, um bom trabalho no Campeonato Brasileiro. Obviamente, quando você estica a corda e tem que jogar várias competições, você vai mal em algumas competições. E por sorte do Botafogo, não tá indo mal no Campeonato Brasileiro, que é a prioridade.
Tá entendendo? A gente não pode esquecer do extracampo de tudo que envolve o Botafogo e tirar o Franklin por uma goleada que é vergonhosa, os jogadores têm culpa, o Franklin errou pra caramba na escalação, lado esquerdo ficou uma bagunça com o Marçal e o Monturo que, porra, não guarda, não guarda nem segredo. Que já vem do jogo do Fluminense da mesma forma. Tá tudo bem, eu não tô aqui tirando suas críticas ao trabalho do Franklin Carvalho como se ele fosse um perfeito. Eu não tô nem criticando o trabalho dele de uma forma geral. Você tá pontuando mas eu tô pontuando as coisas negativas que vêm ocorrendo no período que ele teve o maior tempo pra treinar. Você tá construindo uma crítica. Você entendeu? Tá trazendo pontos negativos, é uma crítica. Então, por quê? O que eu tô querendo deixar bem claro? Eu não acho absurdo demiti-lo, não. Não, eu não tô dizendo no futebol que tem que brasileiro, demitir. eu fico surpreso, não. Pessoal, ó, não eu vou falei. puxar o gancho que você falou do campeonato